Bom dia, e hoje é dia 8 de março, né, comemorado no mundo todo o Dia Internacional da Mulher. E apesar de no Ceará haver muitas mulheres importantes, né, a começar pela minha mãe, pela a mãe dos meus filhos, a minha esposa, minhas primas, minhas parentes e tal, minha cunhada. Então, apesar de haver essas mulheres muito importantes, e muitas mulheres também importantes na história do Ceará, como por exemplo a Jovita Feitosa, né, que aliás até hoje é a única avenida aqui em Fortaleza que tem nome de mulher. É para você ver que ainda tem esse machismo até no nome das ruas aqui de Fortaleza, né? Você tem Avenida Oliveira Paiva, Avenida Washington Soares, Avenida Desembargador Moreira, vários nomes de homens em avenidas, né, que geralmente são vias principais, e mulher só tem a Avenida do Jovita Feitosa. Até uma dica aí para os vereadores, quando forem colocar nomes nas próximas avenidas, tentar colocar nomes de grandes mulheres. E a gente teve na história do Ceará muitas grandes mulheres, né? A gente teve Jovita Feitosa, né, que é lá de Itauá, que já é nome de avenida, mas a gente teve também Bárbara de Alencar, né, a avó do José de Alencar, do escritor José de Alencar, que não é natural do Ceará, é de Exu, mas teve a vida toda lá no Crato e participou tanto da Revolução Pernambucana quanto da Confederação do Equador, né, em 1824, foi presa, considerada a primeira presa política do Brasil. A gente teve também a tia Simoa. A tia Simoa, ela foi muito importante no episódio do trancamento do Porto aqui de Fortaleza, em 1881, né? Aquele episódio conhecido pelo Dragão do Mar e tal, mas a tia Simoa, ela teve um papel muito importante também nesse trancamento que aconteceu em janeiro de 1881. A gente tem também Maria da Penha, né, que dá nome a uma lei muito importante, a Lei Maria da Penha. Raquel de Queiroz, que foi a primeira cearense, a primeira mulher, na verdade, ela cearense, né, a primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras, né. Então, isso foi um fato histórico, um fato muito importante. Então, a gente tem, ao longo da história, muitas mulheres importantes, relevantes aqui na história do Ceará. Mas eu sou médico, né? Então, para mim, eu queria homenagear as mulheres hoje, homenageando a doutora Amélia Bien Bien, que ela, Bené Bien, na verdade, né? Que é nome de rua aqui em Fortaleza. Ela foi a primeira médica cearense, primeira médica nascida aqui no Ceará. Ela nasceu na cidade do Crato. Os pais dela eram de Exu, né? A dona Ubelina era a mãe dela, e ele tinha esse apelido, né? O pai dela, Bem Bem, Bem Bem. O pai dela tinha um sítio de fazer rapadura lá no interior do Ceará, no Crato, e ela, desde cedo, queria ser médica, mas não podia, porque naquela época as mulheres não podiam entrar em escola, em universidades, em escolas de medicina e tal. E desde que a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808, foi nesse começo do século passado, atrasado, né? Foi fundada a Escola de Medicina do Rio de Janeiro e a Escola de Medicina da Bahia, que foi a primeira escola de medicina do Brasil. Então, 10 anos antes da proclamação da República, a proclamação da República foi em 1889. 1879 houve uma lei aqui no Brasil que finalmente liberaram o acesso às mulheres às escolas de medicina, às escolas superiores, né? Então, ela soube, a Amélia, e fez com que o pai dela a matriculasse nessa faculdade de medicina, e ela foi, aos 25 anos de idade, com escravos ainda. Os escravos levaram ela, ajudando ela, atravessou o Rio São Francisco de balsa e tal, e foi até Salvador e se formou com mérito. Foi a segunda médica do Brasil, né? A primeira médica do Brasil foi a doutora Rita Lobo, que era gaúcha, que se formou lá no Rio de Janeiro, e ela, a Amélia Bem Bem, foi a segunda médica do Brasil. Esse Bem Bem era um apelido do pai dela e que acabou sendo incorporado no sobrenome dela. Mas ela casou-se com um cirurgião chamado Júlio Penrose, que era de ascendência francesa e tal. Então ela mudou o sobrenome dela, em vez de Bem Bem, foi Bené Bien. Bené, né, do latim, bem, e Bien, de Bien também em francês, né? Então ficou Amélia Bené Bien. Mas era Amélia Bem Bem. E ela foi também a primeira mulher anestesista aqui na história do Ceará. Eu já fiz um episódio sobre a primeira anestesia, né? Aqui no Ceará, que foi do doutor Castro Carreira, que dá nome até à Praça da Estação, a Praça Castro Carreira. Mas a doutora Amélia foi a primeira anestesista mulher aqui do Ceará. Então, nesse dia 8 de março, minha homenagem às mulheres da minha família, as mulheres do Ceará, as mulheres do Brasil, as mulheres do mundo, né? Porque é o Dia Internacional da Mulher e é que a gente tem que se lembrar. E apesar de já ter havido muitos avanços no sentido de combater essas desigualdades que existem, né? Nas profissões, na vida mesmo entre os homens e as mulheres,
apesar disso já ter melhorado muito, ainda há muito preconceito, ainda há capacitismo e tal. E esse dia vem para nos lembrar que sempre a gente precisa evoluir, precisa melhorar e precisa cada vez mais incluir e respeitar e ter igualdade entre homens e mulheres aqui no mundo. Então valeu, feliz Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março.